E aí, botequistas, tudo sussa? Mr. Wesley aqui. Léo Christian por aqui mais uma vez. E hoje, Venom já está em cartaz. A gente acabou de sair da sessão, são 3h02 da manhã. E a gente está aqui só para poder falar para vocês como que foi o filme, né? Porque a gente não podia deixar de falar sobre. O filme esse vídeo, na verdade, vai sair só na terça, mas a Caso gente você viu... tenha aproveitado o fim de semana para poder assistir, venha discutir com a gente sobre o filme, né? E se não, a gente vai contar alguns spoilers aqui, então se você é do tipo de pessoa que se importa com spoilers, saiba que Venom tem 2 cenas pós-créditos. Isso é o que você precisa saber, você pode encerrar e depois você volta pra cá, beleza? E depois da vinheta começam os spoilers, então se você não quer saber, assiste e volta aqui depois. E é isso aí, roda a vinheta. Venom foi um filme inesperado, na verdade. Ele já tinha um boato, né, que ia sair, mas... Foi um anúncio inesperado, porque, como é que vai fazer o filme do Venom sem ter a ligação com o Homem-Aranha? A mesma coisa que está acontecendo com o filme do Coringa. Como é que vai ter o filme do Coringa sem a origem diretamente ligada ao Batman? Sim. E esse foi o medo desde o princípio, de não vai ter o Homem-Aranha, como é que vai ser esse filme, vai prestar, vai funcionar, e aí? Como que fica a dinâmica do Venom sem ele... Porque a própria origem do Venom tá ligada a ele ter sido feita simbiose com o Peter Parker, né? E não rolou isso no... E é justamente esse ódio, tanto do simbionte quanto do Ed Brock, que fez virar o Venom e é o que tornou ele um dos maiores vilões dos quadrinhos, pelo menos dos vilões do Homem-Aranha. Entretanto, no filme isso não é trabalhado e por conta de não ter trabalhado isso também acaba fazendo com que o Venom possa não ser simplesmente um vilão. Então ele se torna um anti-herói justamente porque não tem todo esse ódio mútuo, né, do Ed Brock e do Venom contra o Homem-Aranha. E além disso, uma reclamação que é geral, ele virou anti-herói. Ele só foi vilão no começo, depois que ele ficou popular, ele passou a ser um anti-herói. Então... O Venom, pra quem não sabe, o Venom do Ed Brock, ele foi anti-herói durante um período. Aí teve o Venom do Mac Gargan, né, que é o Escorpião. Ele trabalhou nos Thunderbolts, então ele foi puta de um anti-herói. E depois disso teve o Agente Venom, que pra mim é a melhor fase do Venom, que foi com o Flash Thompson. Perdeu as pernas. Perdeu as pernas e ele se tornou o novo Venom. E aquela fase foi do caramba. Ele explicou a origem do Venom de verdade, quem que era o Venom, essa noção do simbionte alienígena que foi pega pelo filme. Veio daí também. Mas só para dar um resumo dos quadrinhos. Lá, depois das Guerras Secretas originais, o Homem-Aranha volta para a Terra com um traje preto. Até aí, então, ele achou que era só um traje. Ele descobre que é um simbionte. E esse simbionte quer ficar com ele, só que o Parker, como ele vê que está mudando a cabeça dele, ele acaba decidindo tirar do corpo dele, isso então gera um ódio. Então, e aí o Brock, que também trabalhava junto com o Peter como fotógrafo, também tinha ódio dele, então foi essa junção que fez a origem do Venom. Mas aqui no filme, falando agora já do filme, é totalmente independente disso. Sim. No meu caso, eu considerei o início da trama muito fraco. Bem carregado. Bem forçado, cara. Bem forçado, um plot que não te amarra tanto a história. Sim. Ele vai começar o clímax do filme do meio pro final ali. Sim, que a gente tá na parte com spoiler, né? O Ed Brock, ele toma uma atitude muito idiota de querer olhar os e-mails da namorada, e aí até aí tudo bem. A noiva, no caso. Até aí tá tudo bem. Só que aí ele, além de ele ter olhado esses e-mails, ele ainda queria ficar pegando ele pegou essa informação privilegiada que a noiva dele tinha para poder... E queria usar como meio de pesquisa nas suas entrevistas. Sim. E lógico que ele cagou no pau. Então... Cagou no pau, ele chegou acusando um cara sem ter prova nenhuma e gravando. Ele tinha provas, mas eram escondidas, ele pegou escondido ali, era confidencial. Então assim, não tem motivo ele ter feito aquilo. Qualquer pessoa com um pouco de bom senso iria entender que não era para ter feito aquilo. Certo? Tanto que
metade das pessoas que contracenaram com ele chamou ele de vacilão no começo do filme. E aí a partir daí ele perde a esposa, a noiva, né? Ele perde o emprego, perde aí o a noiva apartamento. perde o emprego, ele perde o apartamento, ele perde o gatinho. E só derrota. E foi por muita burrice dele, esse que é o ponto. Não tem nenhum motivo para ele ter feito aquilo no começo do filme. A partir daí você já começa achando que o personagem vai ser fraco, mas ele começa a construir o personagem depois dessa forçação de barra que o roteiro teve no começo, ele começa a ser construído, o personagem a partir daí. A atuação do Tom Hardy, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, porque ele ficou aqueles trejeitos que é muito caricato dele. É tipo um Johnny Depp da vida, que faz aquele mesmo papel em vários filmes. Ele ficou ali bem caricato mesmo. Ele tentou entregar um Ed Brock, que é um personagem que não tem tanta representação assim fora dos quadrinhos, né? Então já era um personagem um pouco difícil de trabalhar. Não é um personagem principal, ele raras vezes foi personagem principal. Então a gente achou que ele iria colocar alguma coisa mais única no personagem, mas não, ele fez o papel dele de sempre, ele fez o Tom Hardy de Tom Hardy. E outra coisa que eu achei sobre o filme é o humor forçado, que em certas cenas me deu até vergonha alheia com o decorrer do filme, que era uma cena totalmente alheia ali e aquela tentativa de empurrar o humor para cima daquela cena, que é algo que já é bastante reclamável, né, da fórmula Marvel. Marvelização do mesmo o filme sendo só em associação com Marvel Studios. E aí eu acredito que isso também pode ter um dedo da Marvel, né? Com certeza a Marvel pegou o roteiro original, fez alguma mudança, porque tem cenas que basicamente é o Venom quebrando o pescoço das pessoas e fazendo piadinha. Engolindo a cabeça e depois uma discussão de tipo, cara, como assim você engoliu a cabeça dele? Ah, engoli e pronto, e acabou aí. Mas em contrapartida, essa relação Venom e Ed Brock foi bem trabalhada, eu gostei bastante. Foi algo que eles souberam trabalhar e deixaram diria mais leve. Que não ficou aquele clima tão pesado. E aí o filme prossegue, né? A gente chega no vilão principal, que é o dono da Life. Que é o Riot. É o Riot. Não, é o dono da Life, o vilão principal. O vilão mesmo é o Riot. Não, lá é só o vilão com uma roupa mais bacana. É tipo jaqueta amarela no Homem-Formiga. Tem o vilão é o cara, e depois ele cria uma roupa bacana e ele consegue lutar. Então o Riot, ele na verdade, esqueci o nome do cara, o dono da empresa lá. O dono da empresa lá, ele quer... Quem quer ser um milionário lá? É esse cara aí. Aí o Donald Trump, ele vai tentar pesquisar os simbiontes de maneira idiota, de maneira bem babaca mesmo, tipo jogar as pessoas lá pra ver se o simbionte vai comer, se o simbionte vai brincar. E aí ele consegue um simbionte pra ele que não é explicado também, né? Tipo, o simbionte caiu na Terra, o simbionte odiava a Life, ele foi lá na Life, encontrou o cara e virou amigo do cara, virou parça. E teve uma cena peculiar na nossa sessão que ficou marcada. Começou a tocar pagode numa cena do Ed, que ele tava... Logo que ele perdeu o emprego, perdeu tudo, começou a tocar A Vida é Pedreira. A Vida é Pedreira. E eu fiquei, cara, isso é proposital, isso é do filme agora. Eu não sei, então foi uma cena que deixou a gente, assim, ué. Eu não vou falar mal da empresa de cinema que fez essa magnífica estreia, mas assim... Porque vai que eles querem patrocinar a gente em algum momento, né? Mas, pô, gente, pelo amor de Deus, é uma estreia de filme. Você não coloca um pagode pra tocar tirando o áudio original do filme. Isso é bom senso, tá ligado? A menos que tenha pagode no áudio original, aí você deixa. Mas assim, né? Então, mas ficou claro que o áudio original foi tirado porque a vida dele era pedreira. O Ed estava falando enquanto tudo estava indo nas ruínas e tocando A Vida é Pedreira. Aí cortou o áudio do nada e começou a tocar uma música mais pesada que era do vizinho. Que era do vizinho, que ele foi reclamar, inclusive.
Inclusive aí tem a parte que eu tinha falado antes aqui da gente começar a gravar, que as cenas de introdução do Venom são muito boas. Porque o Ed não sabe o que vai acontecer, ele escuta a voz do Venom, de repente o Venom aparece, o Venom some, ele se olha no espelho, tem o Venom. Isso é bem legal, foi bem trabalhada essa parte, justamente da relação, né? Dele se considerar um monstro e ao mesmo tempo ele não saber o que é e se achar que tá doente e depois descobrir que não. Foi bem legal essa parte, eu gostei bastante das primeiras aparições, principalmente. Teve pra mim pelo menos, tiveram algumas amarrações de roteiro que foram simplesmente para tapar buraco, como foi o caso da menininha que a gente estava discutindo aqui. Que o simbionte entra na menina e a menina some e os pais fodam-se para ela. Ela aparece do nada em São Francisco na Life Foundation. Que ela foi pegar, ela já estava indo para São Francisco, mas assim, pelo acaso ela foi lá e conseguiu passar pela segurança, conseguiu entrar na Fundação Vida e tudo bem, ok. Você vê que teve muita coisa assim que a gente percebe que é falha de roteiro, que é tapa-buraco, mas o filme também teve boas cenas. Não vamos falar mal do filme apenas não, porque ele teve bons momentos. As cenas de ação. As cenas de ação são muito boas. São muito boas, apesar de eu ter achado o CGI bem fraco pelo que o filme se propõe, que para ser um filme do Venom, então você espera que seja algo bem trabalhado, porque ele tem que ser CGI. Então, e aquela cena do trailer que fica metade a cabeça lá é bem bizarro, tanto no trailer quanto no filme. Eu achei que eles iam cortar aquilo do filme, mas tá lá. Mas a cena final de luta ficou muito boa. O Riot mostrando todo o poder dele, ele transformando as mãos em lâminas. Ficou muito boa e inclusive a parte do que começa a ficar em slow motion. Não só em lâminas, né, que transforma em diversos tipos de arma. Outra coisa que eu, de certa forma, fiquei decepcionado foi eles não terem trabalhado os outros simbiontes. Que na HQ que deu origem a esse, que foi inspirado que a Protetor Letal, existem outros 5 simbiontes. E nenhum deles, além do Riot, foi trabalhado no filme. Eu até achei que eles iam trabalhar o Legião, que é quando todas aquelas simbiontes se fundem, mas aí do nada eles tem uma cena lá que toca um som agudo e eles já se separam de novo. A questão justamente também é que não daria espaço, né? Porque não sabe nem se vai ter uma continuação desse filme. Provavelmente, então, porque os ganchos ficaram não, mas deixou lá, mas assim... E tem potencial, tem potencial. Se o filme conseguir separar o que é bom e o que é ruim, já não sei se vai ter mais dedo da Marvel, dá pra trabalhar uma sequência muito boa. Eu gostaria que o dedo da Marvel fosse um pouco menor, porque pra mim esse filme era pra ser um filme bem mais pauleiro. Sim, talvez o erro geral do filme tenha sido ele não ser pra maior de 18, sim PG-13. Porque poderia ser trabalhado muitas coisas a mais. Além do que também o Tom Hardy falou que uns 40 minutos de filme de cenas que ele gostou muito foram cortados do filme. Então pode ser que muita coisa poderia ter sido melhor aproveitada nesse filme. A parte final do filme mostra o Venom se sacrificando pela humanidade, o que também eu achei meio chutado. Porque em momento algum ele mostra, ele só fala assim, ó, eu gostei de você, Ed. Gostei. Ponto. Fala que lá no planeta dele era um bundão. E isso eu achei, assim, foi meio chutado, mas a cena final dele de desistir da vida e tal foi bem legal, foi bem feita. E a volta do Venom, ela não é explicada e eu acho que ela não precisa ser explicada. Porque é esperado, né? É esperado. Porque ele consegue sobreviver com um fiapo de vida. Você não precisa mostrar um galinho do Groot. E agora a melhor coisa desse filme, primeiras cenas pós-crédito, que é ali entre créditos, né? Cara, carnificina, só isso que eu digo. Tirando aquela peruca muito louca dele, que não passa muito medo, mas ele tava muito tipo Sideshow Bob dos Simpsons. É que provavelmente eles vão querer mostrar porque eu não acho que vai dar pra trabalhar o carnificina como o psicopata maluco, o serial killer. Então eles vão tentar mostrar ele mais como um maníaco, provavelmente. Bem, e além disso tem a segunda cena pós-créditos que eu achei uma bosta. Que é uma cena da animação do Spider-Verse. É legal pra quem tá com hype de ver Spider-Verse tipo eu.
Mas não depois do trailer que saiu ontem, que foi infinitamente melhor do que aquela cena pós-créditos. E aquilo lá podia ter sido um teaser, sabe? Você não precisa colocar aquilo como cena pós-créditos. Normalmente a gente já tá tão acostumado com isso, né? Que normalmente a cena pós-créditos primeiro vai ser uma coisa que vai dar gancho pro próximo filme, e a segunda coisa vai ser alguma coisa sobre fanservice. Ou aquela cena do Capitão América falando sobre paciência. Que é um puta fanservice. Eu adoro aquela cena. E é isso, pessoal. Se você tem alguma opinião sobre o filme, se você achou alguma coisa a mais, comenta aí embaixo. Fiquem à vontade para poder comentar, compartilhar suas opiniões, sugerir a gente a fazer outras coisas e voltem seu... Nossa, tá difícil. Eu não tô mais conseguindo falar a frase. Nelson. Foi mal. Então, voltem suas canecas de rum. We are Venom. We are Venom.